Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão, um podcast especial. Vamos falar um pouco sobre o que esperar do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes. Substituto para Gerson? Onde o Flamengo precisa contratar? Fla deveria buscar um centroavante mais móvel ou um típico camisa 9? Bem-vinda, Mariana. E aí, tudo bem? O que você espera do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes? Bom, a minha expectativa para o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes é que o Flamengo faça ao menos uma boa fase de grupos. Vejo o Flamengo como a segunda força do grupo dele. Acho que o Chelsea está um pouco mais à frente, na verdade bem à frente. Estamos falando de um dos times europeus que mais investe em jogadores nas últimas temporadas. Então o Chelsea tem um time e um elenco bem melhor do que o Flamengo, mas no futebol tudo pode acontecer. E eu acho que o Flamengo pode sim competir bem com o time do Chelsea. Eu acho que tem tudo para ser um bom jogo quando o Flamengo enfrentar o Chelsea. E eu vejo o Flamengo superior aos outros dois clubes do grupo, que é o Los Angeles FC e o Esperança. Eu acho que o Flamengo é superior às duas equipes, mas não é porque o Flamengo é superior que significa necessariamente que o Flamengo será vencedor em ambas as partidas. Acho que o Flamengo tem condições de fazer uma boa fase de grupos. E aí, obviamente, dependendo de quem o Flamengo enfrentar nas oitavas finais, aí pode ficar muito mais complicado. Mas o que eu vejo nessa fase de grupos, eu acho que o Flamengo pode ir bem na fase de grupos. E é o que, acredito eu, que é o máximo que o Flamengo pode fazer. Pode até chegar nas oitavas, finais. Mas, dependendo do adversário, o Flamengo não será favorito. Bom, vamos lá. O que eu espero do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes? Olha, eu espero o Flamengo bem competitivo, até porque o Flamengo de 2025 é um time bastante competitivo e não importa quem seja o adversário, em qual local está sendo jogado a partida. Mas assim, eu vejo o Flamengo encontrando dificuldades, por exemplo, para conseguir vencer o Esperance da Tunísia e o Los Angeles FC. Eu admito que eu acho que o Flamengo vai encontrar dificuldades para vencer essas partidas, visto que o Flamengo, não tem sido um time que tem marcado assim tantos gols, ou pelo menos não é essa impressão que eu tenho. Eu acho que o Flamengo é um time que tem tido dificuldade de fazer gols. E eu acho que nessa questão, nesses dois jogos, o Flamengo vai encontrar dificuldades, até porque o Flamengo pode ser visto nessas duas partidas como o favorito, dá pra dizer assim. Já no jogo contra o Chelsea, eu vejo o Flamengo sendo um time muito competitivo. Isso não significa que o Flamengo vai conseguir um resultado. Não necessariamente, não quer dizer que vai conseguir um empate ou uma vitória. Pode ser mesmo que o Flamengo perca e consiga ser bastante competitivo na partida, porque é realmente o que eu espero. Mas assim, eu vejo o Flamengo encontrando dificuldades para vencer os outros times do grupo. E no jogo contra o Chelsea eu vejo o Flamengo conseguindo ser bem, assim, de certa forma, fazer um bom jogo. E assim, não vou dizer que vai conseguir algum resultado, mas eu consigo ver o Flamengo conseguir ser bem competitivo contra o Chelsea. O que eu espero além disso na fase de grupos? Acho que assim, o Flamengo pode passar da fase de grupos, mas não vou ficar surpresa se o Flamengo não passar, porque a gente sempre tem, muita gente acha, por exemplo, que os times da América do Sul, por exemplo, hoje são bem inferiores da Europa, e é verdade, mas assim, não quer dizer, por exemplo, que os times da América do Sul são superiores a de outros continentes. Não acho que isso não tem mais ocorrido, tanto que você vê nos outros mundiais de clubes como os clubes brasileiros, tem vezes que nem conseguem chegar na final do antigo Mundial de Clubes. Então assim, eu realmente não sei. Eu acho que o Flamengo pode passar da fase de grupos, mas eu não ficaria totalmente surpreso se o Flamengo não conseguisse a classificação. Caso chegue nas oitavas de finais, aí eu acho que chegar nas oitavas de finais, eu acho que dá pra dizer que com certeza já é uma campanha ok. Dá pra dizer assim, porque a partir dali fica muito difícil, você fica muito dependente de qual adversário você vai enfrentar nas oitavas de finais. Se você pode enfrentar por exemplo, acho que o Flamengo pode enfrentar um time, pode ser que, por exemplo, um Bayern de Munique, e aí realmente fica muito difícil achar que o Flamengo vai conseguir eliminar o Bayern de Munique numas oitavas de finais de uma competição. Então realmente é difícil. Então acho que assim, a minha expectativa é que se o Flamengo chegar até as oitavas de finais, é uma campanha ok, tá longe de ser fracasso. E mesmo que seja eliminado na fase de grupos, pra mim não seria inesperado. Mas eu entendo, por exemplo, a frustração caso o Flamengo seja eliminado na fase de grupos. Substituto para Gerson. E aí, o Gerson vai sair, pelo jeito?
O substituto para o Gerson, eu acho que assim, não tem um nome ideal. Acho que é difícil encontrar um nome ideal. É difícil encontrar um jogador com a qualidade e com a importância que o Gerson tinha a esse time do Flamengo. E aí, obviamente, vai depender do trabalho do diretor de futebol do Flamengo. Mas eu acho que algumas características o Flamengo tem que ir atrás para, ocupar essa posição que o Gerson vai deixar. Que é o quê? Um meia canhoto que atue mais pelo lado direito de campo, que tem como suas qualidades de criação, marcar gols ou dar assistência, ou ambas. Acho que o Flamengo não tem exatamente um nome específico no mercado e é difícil encontrar um jogador com essas qualidades e que o Flamengo possa realmente pagar, não sendo um valor absurdo. Mas eu acho que agora faz parte dos coaches do Flamengo, do diretor de futebol do Flamengo, encontrar esse jogador que realmente pode substituir o Gerson. Como eu disse, características diferentes em relação ao que é o Gerson no futebol atualmente, mas o Flamengo precisa de um jogador com a mesma qualidade ou com qualidade semelhante ao Gerson, só que num setor um pouco mais à frente do campo, sendo um jogador muito mais importante e decisivo para poder ajudar o Flamengo. O Gerson vai seguir a vida dele e o Flamengo vai seguir a dele, então acho que o Flamengo precisa buscar um jogador acima da média, mas com outras características em relação ao Gerson. Pois é, acho que assim, o substituto do Flamengo contratar pro lugar do Gerson, eu concordo, tem que ser pra mim um meio campista que joga pelo lado direito, e o ideal que seria, por exemplo, se fosse canhoto. Por quê? Porque se você olhar pro elenco do Flamengo, o Gerson, por exemplo, pode jogar de volante, mas hoje o Flamengo, por exemplo, de volante ali, segundo volante, o Flamengo pode ter De La Cruz, Jorginho, então assim, de certa forma, o Flamengo tem jogadores para jogar ali. E, por exemplo, na ponta direita também tem, que é no caso o Luiz Araújo e o Gonzalo Plata, e às vezes até mesmo o Michel pode jogar pelo lado direito de ataque. Só que pra mim são jogadores com características mais parecidas. Por quê? Não tô dizendo que eles são jogadores com as mesmas características, mas assim, são jogadores que assim, vão melhores, por exemplo, quando tem espaço, para poder ter a posse da bola. São jogadores, por exemplo, de drible, de velocidade. E aí eu acho que o Flamengo precisa, ainda mais com a saída do Gerson, eu acho que o Flamengo precisa ter um jogador com as características de meia, um meia ali pela direita. Entendeu? Até mesmo para o Flamengo ter jogadores com características diferentes no seu elenco e exatamente ali na ponta direita, porque como eu falei, naquele lado direito, o Luiz Araújo, o Gonzalo Plata e até mesmo o Michael são jogadores com características totalmente diferentes da do Gerson, que é mais um jogador, eles são atacantes de velocidade e tal, drible, essas coisas. O Gerson não, já é mais um meio campista mais criativo, e eu acho que o Flamengo vai precisar contratar um jogador assim, com essas características, com características de jogar assim mais pelo lado direito, mas ser meia, um jogador mais criativo, que vai dar mais assistência e obviamente que vai marcar muito mais gols do que, por exemplo, o Gerson tem marcado com a camisa do Flamengo. Então, assim, eu acho que assim, se o Flamengo conseguir contratar um meio campista pelo lado direito com bastante qualidade, que marque gols e dê assistências, eu acho que o Flamengo consegue, de certa forma, substituir bem o Gerson, mas é aquela questão, um jogador com essa qualidade que é a do Gerson sempre vai fazer falta, mas vida que segue. Onde o Fla precisa contratar? Bom, eu acho que a prioridade do Flamengo nesse momento na temporada é o meio de campo, e quando eu digo meio campo, é o meio campo ofensivo. Com a saída do Gerson, o Flamengo precisa contratar um meio campista pelo lado direito, só que o Flamengo também já precisava contratar um camisa 10 para ocupar a posição do De Arrascaeta ou até jogar com o Arrascaeta. Mas o Flamengo também precisa, na minha opinião, de um meia pela esquerda e um atacante pela esquerda. Então assim, se a gente for parar para pensar, o Flamengo nesse trio ali que é atrás do centroavante, na minha opinião, o Flamengo precisa contratar 4 jogadores. Antes era 3, agora na minha opinião é 4, porque o Flamengo precisa de um meia pela direita para substituir o Gerson, um jogador para ser reserva do De Arrascaeta e um atacante ponta pelo lado esquerdo e um meia que também atue pelo lado esquerdo, porque na minha opinião o Flamengo precisa arrumar aquele lado esquerdo dele, vendendo Cebolinha e Michael, para que o Flamengo possa contratar um meia e um atacante pelo lado esquerdo. Pode ser que o Flamengo vá ao mercado atrás de um centroavante? Pode ser, mas eu volto a dizer,
se o Flamengo for no mercado atrás de um centroavante, só vai comprovar que a contratação do Juninho foi um completo erro. Então, assim, eu não sei se a direção do Flamengo vai ao mercado em busca de um centroavante. E outra posição que mais pra frente acredito eu que o Flamengo tem que contratar, até porque a chance desse jogador ser vendido é muito grande, é o Wesley, e aí o Flamengo teria que contratar um lateral direito. Mas, de novo, com as vendas que o Flamengo fez, o Flamengo tem que vender o Wesley no momento em que o Flamengo receber uma ótima oferta. E aí sim o Flamengo deveria olhar para o lado direito, que seria a lateral direita. Mas a princípio, para mim, o Flamengo precisa contratar 4 jogadores do meio de campo para frente, que é um meia pela esquerda, um meia pela direita, um camisa 10 e um atacante que atue pelo lado esquerdo de ataque. Bom, vamos lá. Eu também acho que o Flamengo precisa sim contratar 4 jogadores para o sistema ofensivo. Concordo plenamente. Ainda mais agora com a saída do Gerson. E com isso o Flamengo vai conseguir ganhar um bom dinheiro, por exemplo, à vista. Então eu concordo completamente com a Mariana. Eu acho que o Flamengo precisa sim, obviamente, contratar um substituto para o Arrascaeta, um camisa 10. Da mesma forma que acho que o Flamengo tem sim que contratar um ponta. Assim, o camisa 10 pode, por exemplo, ser um jogador que joga em mais de uma posição. Não necessariamente precisa ser só o reserva do Arrascaeta ou disputar a posição com o Arrascaeta. Pode ser um jogador, por exemplo, também um meia com característica, por exemplo, jogar mais pelo lado, por exemplo, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Eu acho que também é o ideal. Vejo isso. Não necessariamente esse jogador precisa jogar tanto pelo lado direito como pela esquerda ou pelo centro. Mas acho que esse jogador que o Flamengo vai contratar para, por exemplo, competir com o Arrascaeta ali de camisa 10, para mim ele tem que, por exemplo, conseguir também jogar pelo menos algum dos lados de campo. Da mesma forma que eu também acho, por exemplo, concordo com a Mariana, que seria bem interessante que o Flamengo conseguisse, por exemplo, contratar um camisa, por exemplo, um ponta pela esquerda, de velocidade, conseguir, por exemplo, ter uma boa finalização para o gol. Mas assim, acho que esse jogador também poderia, dependendo de quem for o jogador, poderia ser um jogador também com características, por exemplo, para jogar de centroavante. Entendeu? Acho que assim, seria o ideal o Flamengo conseguir contratar jogadores que conseguem jogar em mais de uma posição no campo de ataque. E consiga jogar mais de uma posição bem. E consiga jogar exatamente, porque não adianta jogar em mais de uma posição e não jogar bem. Entendeu? Porque assim, no primeiro momento eu penso um camisa 10, um jogador ali pelo lado esquerdo com mais velocidade, com mais drible e finalização, que é mais atacante de lado de campo, um meia mais pelo lado direito para substituir o Gerson e um atacante. É claro que um centroavante no caso. É claro que, por exemplo, não necessariamente precisa ser 4 jogadores. Se o Flamengo conseguisse, por exemplo, contratar 3 jogadores e pelo menos um desses jogadores conseguisse jogar em mais de uma posição e jogar bem, aí, por exemplo, o Flamengo não precisaria, por exemplo, se contratasse um ponta pelo lado esquerdo, não necessariamente precisaria contratar um centroavante. Por exemplo, se ele jogasse também de centroavante. Tudo dependeria. Mas o ideal é 4 peças. Mas o ideal seria 4 atacantes, eu acho que. Assim, 4 peças. 4 atacantes, ou 4 jogadores ali. Acho que o necessário é contratar um meia, um camisa 10, um meia pela direita, um atacante de velocidade mais pelo lado esquerdo. Mas se for, por exemplo, um meia também não tem. Tá tudo ok. E um centroavante. Eu acho que o Flamengo precisa olhar sim para o campo, para a parte ofensiva do time. E não olhar para a parte defensiva. Como eu falei, a questão do Wesley se o Wesley sair, aí o Flamengo tem que contratar um substituto. Enquanto o Wesley não sair, não tem necessidade do Flamengo, por exemplo, buscar, ou pelo menos não agora, investir para contratar um lateral direito. Eu acho que o Flamengo hoje precisa focar mais em buscar contratações para o ataque. Fla deve ou deveria buscar um centroavante mais móvel ou um tipo camisa 9, no caso ali o centroavante. Eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho, não vou mentir, não vou chegar aqui e falar assim, eu acho que o Flamengo deveria contratar um centroavante móvel, ou o Flamengo deveria contratar um típico centroavante. Eu acho que o Flamengo precisa de um centroavante e aí vai depender do que o Felipe Luiz quer do time dele, porque assim, um centroavante mais móvel, o Flamengo tem no caso o Juninho, o Flamengo tem um centroavante da posição de ofício, o Pedro, mas o que o Felipe Luiz quer? A minha dúvida é aí. Eu acho que o Flamengo e o Felipe Luiz deveriam conversar e contratar, por exemplo, um centroavante. Vamos dar um exemplo aqui, o Felipe Luiz quer um centroavante mais móvel. Ok, então contrate um centroavante mais móvel, mas um centroavante de
nível, um centroavante realmente acima da média, um centroavante que vai fazer a diferença no Flamengo, porque o Flamengo contratou um centroavante com as características que o Felipe Luiz queria ter e, bom, o jogador não tem a qualidade o suficiente para ser titular do Flamengo. Então, assim, o Felipe Luiz pode escolher a característica que ele quer para o centroavante dele, porém, esse jogador precisa ser um jogador de elite para o futebol brasileiro. A questão de, por exemplo, do centroavante, ou ser um centroavante mais móvel, ou um centroavante mais camisa nova, aquele centroavante que tá mais ali pra só empurrar a bola pro gol e fazer o gol. Assim, eu admito que eu não tenho preferência. Admito que, por exemplo, eu não tenho preferência. Eu acho que o mais importante ali é conseguir, por exemplo, contratar um jogador que joga como centroavante, seja ele um camisa 9 mesmo das antigas, que só tá ali mesmo para empurrar praticamente a bola pro gol, ou um centroavante, por exemplo, que consegue ter mais movimentação, consegue trocar mais de posição com os seus companheiros, abrir espaço, inclusive para o De Arrascaeta entrar, por exemplo, na área. Mas assim, eu não tenho uma preferência, mas eu acho que o Flamengo necessita sim de contratar um jogador ali para jogar de centroavante. Não necessariamente a característica dele, pra mim, eu acho que é o mais importante. Eu acho que o Flamengo precisa, porque assim, o Flamengo contratou o Juninho e até aqui dá pra dizer que não deu certo, entendeu? Essa que é a verdade, não deu certo até aqui e o Juninho não tem tido tantas oportunidades assim. E também, quando tiver, eu também não sei se vai conseguir jogar o futebol que a gente espera, por exemplo, para um centroavante titular do Flamengo. Da mesma forma que tem a questão do Pedro, que tá voltando de lesão. Então, assim, ainda tem o Bruno Henrique também pode jogar ali, mas o Bruno Henrique não tá jogando bem. Tem o Wallace, mas é um jovem. E aí, eu não sei, eu acho que o Flamengo, assim, pensando no restante da temporada, que ainda tem muita temporada, muito Campeonato Brasileiro, muita Libertadores, se Deus quiser, e também Copa do Brasil, eu acho que assim, o Flamengo vai precisar investir ali como num camisa 9. As características eu acho que não é... Acho que assim, o Mariano falou, eu acho que pode passar muito pelo que o Felipe Luiz quer, mas acho que assim, o principal esse centroavante tem que marcar gols. Se ele é um centroavante mais móvel ou ele é mais um camisa 9, não sei. Acho que o que pode depender, fazer essa escolha, é se o Flamengo contratar mesmo mais um camisa 9, pode ser quem prefira, por exemplo, faça essa escolha, obviamente, é o Felipe Luiz. A gente tem a nossa opinião, o Felipe Luiz, obviamente, tem a dele e tá tudo bem. Mas, assim, eu acho que o mais importante é o camisa 9 que o Flamengo contratar. E se contratar, tem que ser um atacante que marque gols. Se ele é mais móvel, se tem mais movimentação, se marca o zagueiro adversário, ou se é mais um camisa 9 de ofício, que tá mais ali pra marcar gol de cabeça, só empurrar a bola pro gol, num toque, não sei. O que interessa, eu acho que assim, o Flamengo precisa buscar contratar um centroavante que marque gols, porque o Flamengo precisa de atacante que marque gols. Então acho que isso é algo que fica pra mim da janela de transferência. Eu acho que ainda, por exemplo, a principal agora do meio do ano ainda vai começar, e eu acho que é fundamental que o Flamengo consiga contratar sim um centroavante que consiga marcar um bom número de gols. É isso, gente. Então até a próxima.